sim. Você vai começar aqui sendo vermelho. gravado. Pronto. Então, super tranquila. Quando eu quiser parar, eu pauso. Boa tarde, pessoal. Quem não me conhece, eu sou a professora Ceres, lá do Departamento de Informática. E antes de iniciar, né, já agradecer, né, a confiança e o convite, né, que a Proeg, a professora Fernanda, me fez, né, para estar nessa tarde, nessa horinha com vocês, falando um pouco, tirando algumas dúvidas, né, e também apresentando a forma simples, né, como é cadastrar, né, registrar o plano de curso. Então, já está aqui a minha apresentação partilhada. Eu vou primeiro fazer uma breve apresentação com PowerPoint de para o módulo do professor, né, para o portal do docente, e aí depois eu vou na prática, passo a passo, mostrando para vocês, né, como a gente faz o cadastro. Como eu vou para outra tela, eu não vou ficar vendo aqui o chat, né, algumas perguntas. Então, se vocês quiserem fazer perguntas enquanto eu estou fazendo a apresentação, fiquem à vontade. E aí, ao passo que eu volto, vou para lá e para cá e a gente fica vendo, né, eu fico tentando tirar as dúvidas de vocês, tá bem? Então, a nossa oficina, né, como elaborar plano de curso no SIGA. Entretanto, antes de entrar no portal docente, eu queria saber, você já consegue acessar o SIGA? Porque alguns problemas que alguns professores vêm tendo, né? O acesso ao SIGA. Para a gente acessar o SIGA, a gente tem um link siga.erm.br, que aí abre essa tela, né, de acesso, e que eu vou ampliar aqui, que aí a gente tem aqui, lá no cantinho de cima, o SIGA acadêmico, e aqui usuário e senha. Entretanto, algumas pessoas estão tendo dificuldade em saber qual é o usuário, qual é a senha. Então, a gente tem aqui 3 possibilidades, né, de descobrir, né, de ter esse acesso, né, de ter essas credenciais para o acesso. Então, primeiro, quem já sabe qual é o usuário, digita lá o usuário, a senha, clica em entrar. Quem se esqueceu de um desses detalhes, né, de um desses itens, digamos assim, de um desses dados, tem a possibilidade de recuperar um e-mail de confirmação de cadastro, que lá onde vai ter a senha, vai ter o link para a confirmação do cadastro. E aí a gente, ao clicar aqui em clique para recuperá-lo, vai ter essa tela em que a gente vai digitar o e-mail, no caso, é o e-mail da UERN, o e-mail institucional, e digitar a imagem que aparece para vocês. Quando a gente faz esse processo de recuperação, as credenciais, o login e a senha vão para o e-mail, né, do institucional, que aí a partir daí vocês podem logar no SIGA. Não, Séries, eu não esqueci, eu não estou com problema no e-mail, eu esqueci o meu login. Como é que eu acesso? Eu não sei qual é o meu usuário. Então, aí, nesse caso, a gente vai clicar na segunda opção, aqui que a setinha está apontando, que é clique aqui para recuperar, vai recuperar o login. Quando a gente clica nessa opção, vai abrir a tela também para digitar o e-mail e digitar a imagem, né, esse códigozinho que aparece, que ele é aleatório, e depois a gente clica em recuperar. Então, o login vai lá para o e-mail, né, porque, por exemplo, o meu e-mail institucional é seresmorais@uern.br. O meu login é Ceres Moraes, sendo que não existe um padrão para ser exatamente igual o login do e-mail, o nome do meu e-mail. Pode ser que tenha, a maioria das pessoas, né, pode ser que seja o mesmo nome, mas para quem não é e quem se esqueceu, né, tem essa opção de recuperação. E aí vai lá para o e-mail institucional. A terceira opção, que pode ser talvez a mais recorrente, é esquecer senha. Então, como é que a gente faz? Clica nessa terceira opção, recuperar a senha, e aí vai pedir o login. Então, eu sei o meu login, mas não sei minha senha. Digito o meu login, coloco o e-mail que está cadastrado, né, o e-mail institucional, digito a imagem e clico em recuperar a senha, tá certo? E aí tem esse processo para quem ainda não está conseguindo acessar, né, o seu SIGA. Uma vez ultrapassada essa barreira, né, de acesso, que é praticamente essas 3 situações,
não saber o login, ou não saber a senha, ou não ter o e-mail de recuperação, não ter o link para ativação, a gente agora sim está pronto, né? Está pronto para acessar o SIGA, está pronto para conhecer o portal docente, para fazer as atividades que estão ali todas disponibilizadas, né, para a gente trabalhar com o SIGA. E aí, quando a gente acessa, né, o SIGA, a gente vai ter essa visão do portal docente, em que aqui no lado esquerdo, no meu lado esquerdo, eu tenho aqui o menu ensino, pesquisa, extensão, em que a gente pode fazer o cadastro, né, das nossas atividades. Aqui a gente tem, no centro, a gente tem os nossos componentes curriculares, as nossas turmas. E no lado direito a gente vai ter todos os dados, né? A foto da gente, o nosso currículo, os nossos dados pessoais, tá certo? O nosso foco da oficina de hoje é fazer o plano de curso. E aí, para isso, eu vou ter como base a minha primeira disciplina, que é a Introdução à Programação, tá certo? Ela não está com nenhum conteúdo. Eu já tinha feito cadastro, mas aí eu excluí o cadastro para que a gente possa fazer aqui passo a passo junto, tá certo? E aí, uma vez que a gente tem aqui, não é, o nosso portal, a gente tem as nossas turmas virtuais. Nesse caso aqui, é aquela minha turma de introdução à programação. Então, eu tenho aqui em cima o nome da minha disciplina, né? Eu tenho 3 disciplinas, então aqui fica o nome para eu não estar colocando dados de uma para eu não confundir. Então, fica ali sempre o nome da disciplina. E aqui, em turma, vai ter o que a gente vai trabalhar hoje à tarde, tá certo? Vai ver hoje à tarde, que são os tópicos de aula, o plano de curso e o conteúdo programado, tá certo? A gente vai iniciar pelo plano de curso, ver como é que faz, né? O plano de curso, inserir metodologia, inserir as avaliações, por exemplo, inserir as referências bibliográficas, e ao passo que a gente vai fazendo o plano de curso, também vai colocando os tópicos de aula, sendo que a gente tem outro caminho também de inserir os tópicos de aula, que é a partir desse menuzinho aqui, tá certo? Mas a gente vai ver isso com calma, tá certo? Então, agora eu chamo vocês para a prática. Quem não quiser se logar, não tem problema, porque aí a gente vê aqui passo a passo, depois cada um no seu tempo pratica, não é? A gente amanhã vai ter um plantão de dúvidas também, então vocês podem deixar para praticar depois. Quem quiser fazer agora paralelamente, né, simultaneamente, enquanto eu vou fazendo, pode escolher uma disciplina que vocês queiram estar vendo aí na prática. E aí essa prática não precisa ser definitiva. Vocês vão ver que eu não vou estar colocando dados reais da minha disciplina. Eu vou colocar, por exemplo, aula 1, aula 2, aula 3, só para a gente ver como é que faz um cadastro, tá certo? Eu vou colocar uma referência, por exemplo, teste, certo? Mas porque depois a gente pode fazer essa alteração, tá certo? Então, quem for fazer agora na prática, não precisa se preocupar em colocar os dados que serão, de fato, da disciplina, porque depois a gente pode excluir, pode apagar, tá certo? Que é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar, né, dados que depois eu vou ter que alterá-los, mas só para a gente fazer mesmo essa prática aqui de forma simultânea, tá bem? Tá indo bem? Tá dando para compreender ou tá indo muito rápido a minha fala? Teres. Oi. A minha disciplina Tá me ouvindo, né? Estou sim. A minha disciplina da graduação não está aparecendo. Só do mestrado. Aí eu não tenho como clicar para fazer. Eu queria fazer junto. Ah, entendi, professora Verônica. Bem, eu queria pedir ajuda para alguém para me ajudar nesse sentido, porque como eu não faço parte da PROEG, não fiz parte do cadastro das disciplinas, eu não sei como é essa situação, tá certo? De estar disponível ou não para os professores, certo, professora Verônica? Oi, Mas aí... Oi, Charles. Obrigada. Está me ouvindo? Nesse caso, professora, eu recomendo a senhora procurar o departamento e ver com o secretário, porque provavelmente deve estar uma questão de associar a disciplina à senhora, certo? A turma à senhora. Eles fazem isso rapidinho.
Tá, obrigada. Professora, mas assim, se eu acredito que a forma de cadastrar da graduação é equivalente ao mestrado. Eu não sei dizer porque eu não sou professora do mestrado. Mas aí poderia ser o caso de ir acompanhando pelo mestrado, certo? E fazendo a tarefa também, tá certo? Eu não tenho certeza porque eu não conheço como é lá no mestrado. Se tem. Então, acho que. Mas se funcionar igual, dá para ir acompanhando, tá certo? Ok. Então, eu vou compartilhar agora a tela do Cigar, tá certo? Já conseguem ver a minha tela? Sim, professora, conseguimos. Certo. Ó, professora, só um minuto. Sim, foi sim. Vamos fazer o seguinte, era interessante você primeiro entrar pela página da UERN, não para a gente saber os passo a passo até chegar aí, né? Porque eu tentei, eu não chego nesse local aí, eu não sei o que está acontecendo comigo. Eu entrei em docente, siga A, mas não chego aí. Certo. Então, eu vou colocar aqui o link, tá certo? É o que que é o que eu fiz aqui, o teste, que é o que eu estou fazendo, tá certo? Que é o cigar.ur.br. E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente acessa aqui. Deixa eu ver se vai aparecer igual que aparece para você, tá certo? Professora, seu microfone. Ah, não sei se desligou. Ah, só um momentinho. Pronto, é porque eu fui buscar lá no site como era o caminho para encontrar o cigarro, mas agora eu achei. Pronto, professor. Então, eu acho que para você está aparecendo assim, não é? Exatamente, está parecendo assim. Pronto, joia. Então, você vem aqui, só. Eu fui rápido demais. Pelo site da UERN está aparecendo assim, certo, gente? Para quem vai direto lá, uern.br. Deixa eu só fazer aqui o caminho para vocês. No portal da UERN, lá embaixo, tem sistemas, né? Vou ampliar aqui um pouquinho e tem aqui Cigará. E aí tá, para muitos, quem vai por lá, abre essa página aqui, certo? Então, o caminho é a gente vir aqui, onde tem login, tá certo? E aí vai para aquela tela que eu estava apresentando anteriormente, tá bem? Certo, professor? Então, assim, quem vai pelo site da UERN, Deu vai certo, aparecer deu aquela certo. página e depois a gente clica em login, tá bem? Quando a gente clica em login, então vai aparecer aqui SIGA-A, CIPAC, SIG-RH, vai aparecer vários módulos. No nosso caso, é o SIGA-A acadêmico, né? Que é esse que fica já amarelinho aqui para a gente. Então, a gente vê aqui, entrar no sistema, tem usuário e tem senha, e a gente clica em entrar. Quando a gente... Então, pronto, é esse processo para a gente acessar o portal docente, tá certo? Quando a gente entra, então é aquela mesma imagem lá que eu já tinha colocado nos slides. Então, tem aqui as opções de cadastrar ensino, atividade de ensino, pesquisa e extensão.
E aqui estão as nossas disciplinas, né? Fico aqui em graduação, quem tem pós-graduação fica, eu acho que abaixo ou acima, mas eu acho que é esse mesmo ambiente, né, professora Verônica? Então, para o nosso módulo, para a nossa oficina, eu vou aqui em Introdução à Programação, tá certo? Nesse caso, a minha disciplina é de 45 horas, então pode ser que algumas situações sejam diferentes de professores que têm disciplinas de 60, de 90 horas, mas assim, o caminho é sempre o mesmo, tá certo? Para a gente colocar o plano de curso. Tem os horários da disciplina, e, aliás, o dia que inicia a disciplina e o dia que encerra, que é 8 de maio e encerra dia 2 de setembro. E aqui tem o meu número de alunos que já estão matriculados, que no caso são 38 alunos. Então, são dados aqui que já nos dá assim, uma boa noção, né, da nossa disciplina, né? Várias informações sobre a nossa disciplina. Então, eu vou iniciar clicando aqui no link dessa disciplina, tá certo? Quando a gente abre, ele vai para a turma virtual, né? Então, a gente vai aqui, tem a nossa turma, a gente tem os alunos, tem como colocar os tópicos de aula, como colocar os planos de aula, enfim, tudo a gente vai trabalhar aqui na disciplina, na turma virtual. E aqui no menuzinho do lado, para mim, o lado esquerdo, né, tem aqui o menu turma, né? Tem as opções turma, tem aluno, tem diário eletrônico, materiais e atividades. A gente vai focar aqui em turma, que é onde a gente vai fazer o nosso plano de curso, tá certo, gente? E aqui eu vou clicar em plano de curso. Vou ampliar um pouquinho aqui para ficar bom para todos compreenderem. Esses dados da turma, eles já são colocados, né, pelo coordenador do curso, então a gente não muda, assim como era lá na plataforma íntegra, já tinha lá a ementa que a gente não modificava a nossa ementa, não é? A gente vai colocar outros dados, como metodologia, como avaliação, aí sim é que a gente vai modificar, tá certo? Mas isso aqui, esses dados iniciais que eu estou selecionando aqui, a gente não modifica. Então, tem a carga horária, né? Tem a turma, tem os dados, os dias, né? Que a turma vai... Ou seja, por exemplo, aqui é o meu segunda-feira de manhã, primeiro, segundo e terceiro horário, tá certo? Então, esse dado aqui significa isso, tá certo? Essa aula eu só tenho um dia de segunda-feira, no turno matutino, e é o primeiro, o segundo e o terceiro horário de aula, tá certo? Então, são esses dados aqui. Como eu já expliquei no início, para ser um pouco mais rápido, digamos assim, eu não vou colocar a minha metodologia real aqui, eu vou colocar apenas teste, tá certo, gente? Para a gente compreender, tá bem? Então, aqui, por exemplo, eu posso colocar aqui metodologia, sei lá, aula expositiva. Se posso, por exemplo, colocar em negrito, posso colocar em itálico, ou seja, eu posso fazer várias configurações, várias formatações aqui na minha metodologia, tá certo? Eu vou copiar e colar do que eu já tenho anotado no meu plano de aula, né? Então é interessante. Até uma dica que eu dou antes de vir para aqui, a gente já tenha todo o planejamento, né? De cada dia de aula, os tópicos, a metodologia, porque é só copiar e colar. Tá certo? Eu tenho no Word, eu tenho no Excel, eu tenho num bloco de notas. Não, eu tenho anotado num papel, no caderno, então eu vou digitar, não tem problema. Mas o importante é que a gente tenha, né, já aqueles dados para a gente só copiar e colar aqui, ou então digitar, tá certo? Então, eu tenho aqui a minha metodologia, que eu posso fazer a minha configuração da forma que eu quiser, e tem os procedimentos, que eu posso colocar, por exemplo, formas de avaliação. E aqui eu posso fazer tópicos. Usar aqui esses tópicos, sei lá, primeira unidade, avaliação, segunda unidade, projeto e assim por diante, tá certo? A gente pode configurar da forma que a gente quiser. Onde tem esses asteriscos, essas estrelinhas, é porque são dados obrigatórios, são informações obrigatórias, tá certo? Que aí a gente só consegue, a gente vai cadastrar quando a gente inserir essas informações, tá certo? Vou diminuir aqui só para vocês verem o aspecto, tá bem?
Então, aqui tem os dados do plano, metodologia e procedimento. Aqui, como exemplo, o horário de atendimento, mas vejam que não é um dado obrigatório. Se vocês não quiserem inserir agora, nesse momento, não precisa colocar essa informação, tá certo? Porque ele não tem o asterisco. Mas aqui eu coloquei para exemplificar. Vou atender quartas-feiras, 7h30, 10h30 da manhã, por exemplo, tá certo? Então, aqui está aquela parte inicial, metodologia e procedimentos. Nessa parte aqui, onde tem cronograma de aulas, é onde a gente vai colocar os nossos tópicos de aula. Então, aqui, quando a gente clica aqui, a gente só vai ter o calendário dos dias que, de fato, são as aulas da nossa disciplina. Como eu só dou aula dia de segunda-feira, para mim está aparecendo todas as segundas-feiras até finalizar o semestre, tá bem? Então, aqui tem 8 de maio, 15 de maio, 22 de maio. Então, todas as segundas-feiras tem aqui no calendário, já para não confundir. Então, não vai aparecer dia de terça, dia de quinta, dia de sábado, vai aparecer apenas os dias em que minha disciplina está lá cadastrada, né, como horário da disciplina. Então, alguns detalhes a gente tem que perceber. Por exemplo, feriados. No CIGA, ele não colocou já um feriado como dia não letivo, até porque a gente tem vários campi, né, em várias cidades, cada cidade tem feriados municipais, né? Então seria para cadastrar, para fazer essas alterações, para deixar já fixo, não é tão interessante. Então, só quando a gente for cadastrar as aulas, ter atenção no calendário acadêmico, né? E também nos feriados, principalmente os municipais, tá certo? Que aí não vai estar aqui. Licença, professora Séries. Sim. Estão colocando aqui no chat, perguntando se a senhora pode dar um zoom maior na sua tela. Tá, posso sim, posso sim. Sério, também... eu tenho uma dúvida. Sim, professor. Pode continuar falando, ela estava falando. Bem rapidinho, porque também quem tiver no computador, a gente tem como colocar a tela em modo de tela cheia, tá? Os professores aí que estão tendo contatos, você clicar nessa parte da apresentação da professora, na parte superior do lado direito, a gente tem como clicar e a tela ficar cheia e a gente consegue também ter uma melhor visualização. Isso, nessa setinha que é para cima e para baixo, no lado aqui. Exatamente. Pode perguntar, professor Emílio. Pessoal, boa tarde. Séries, eu desde manhã tento mexer um pouco para eu me familiarizar, né, com o cigarro, embora eu já use no PPCL, mas a gente usa muito pouco. É uma vez por ano, quando vai ministrar uma disciplina. Eu criei essas aulas, né, os tópicos. Eu fui lá em gerenciar todos, daí já aparecem todas as datas e tudo. Isso. Como você está fazendo aí, só que aí é individual, já vai fazendo de um por um. E aí você citou as datas que já estão fixas. Dia 8 é Corpus Christi. De junho, exatamente. Isso. E aí eu queria saber como eu excluo a data. Porque eu queria acrescentar uma, por exemplo, lá embaixo, depois da última aula. Ou ali já está no limite das aulas, incluindo a semana de quarta prova. Não, ali não está no limite. Até se a gente for contar, ele até ultrapassa, né, a carga horária da nossa disciplina. É aquelas aulas ali, tá certo? Entendi. Porque o que eu fiz? Eu simplesmente pulei de quinta-feira. Eu simplesmente não coloquei tópico, eu não usei essa data. Aí quando eu fui lá para a página que você está aí, lá embaixo, que depois ele vai aparecer todos, né? Uhum. Aí não aparece a data do dia 8, porque eu não registrei nada lá. Então é só isso mesmo, eu simplesmente pulo aquela data, não registro. Exatamente. Não, você pode até colocar assim, feriado, não, sabe? Só para você se situar, tá certo? Que aquela ali não... Porque depois tem a opção de cancelar a aula, tá certo? Você pode colocar lá e pode cancelar a aula. Tá bem, professor? Mas não tem como apagar a data, né? Ela está lá porque já foi cadastrada antes da gente, não tem como apagar. Tá bom, obrigado. Tá bem? Eu vou aumentar um pouco lá, tá certo? O zoom. Tá bom assim? Melhorou?
Então, gente, Melhorou sim. pronto. Então, tem aqui o cronograma de aula. Eu vou mostrar os dois caminhos, certo, professor Emílio e demais? Primeiro, eu vou mostrar como é que a gente faz o cadastro aqui de um tópico e depois lá no gerenciar tópico. Que aí cada um escolhe depois a melhor forma, como gostou mais de fazer, porque a gente tem essas opções, tá bem? Séries, isso que a gente está fazendo, só para ficar claro, é o plano. É o plano. Criar os tópicos é o plano, não é? É o plano. Okay. A metodologia, as formas de avaliação, é como se fosse as o datas PGCC, de avaliação, né? E a bibliografia é o plano, tá certo? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui na descrição aula 1, tá certo? Só para ser mais sucinta. Então, aqui é dia 8 de maio, minha primeira aula. Só relembrando, a gente tem aqui todas as datas, né? No meu caso, só nas segundas-feiras. Então, atentar para os feriados, né? Que aí, para a gente não cadastrar a aula. Aula 1. E aqui eu vou clicar em adicionar tópico. E aqui eu já tenho aqui embaixo, minha aula é dia 8 a dia 8. Se lembra que lá no Íntegra a gente tinha que colocar, é uma aula, são 2 aulas, são 3? Aqui não. Aqui ele já compreende que são as 3 aulas, no meu caso. Para quem são 2 aulas, já são 2 aulas, tá bem? Então não precisa a gente modificar. Também a gente não precisa indicar se é aula prática ou se é aula teórica. Porque se é uma disciplina prática, ele já subentende que é uma aula prática. Se é teórica, é uma aula teórica. Se é prático ou teórico, ele não tem essa distinção, tá certo? Então, aqui eu vou cadastrar outra aula. Já cadastrei da segunda-feira, agora eu vou para o dia 15 de maio. O que eu cadastrei, ele não some daqui, certo, gente? Então, a gente só ter esse cuidado, porque 8 de maio vai continuar aqui, mas aí eu vou para 15 de maio e vou colocar aqui aula 2. E aqui eu adiciono o tópico. Se quiser já colocar o conteúdo, a gente coloca, certo? Mas para esse primeiro momento, para o nosso plano de curso, digamos que assim, o mais necessário é ter o tópico de aula. Claro que o tópico de aula não vai ser aula 1, vai ter uma descrição. Eu estou fazendo aqui para ficar sucinto, para que a gente consiga ver tudo, tá bem? Celes, nesse caso, você adiciona e não é necessário salvar, não tem a opção salvar, não, ele já salva automático. A gente vai cadastrando aqui, adicionando o tópico. Aí já a gente vai salvar tudo, tá certo, professora? Sim, salva tudo. Não, porque meu medo é não salvar no final. Não, mas a gente vai ver já onde é que salva. Então, aqui eu vou colocando todas as minhas aulas, tá certo, gente? Cada um vai colocando as aulas até finalizar aquela carga horária, tá certo? Tá lá, 1, 2, 3, colocando, tá bem? Eu tenho uma dúvida quanto isso aí, posso falar? Pode sim. Se eu cadastro as aulas aqui e colocando já descrição e conteúdo, eu não preciso mais ir lá para o tópicos de aula, ele já fica criado? Ele já fica criado lá, sim. Eu vou já mostrar, tá, professora? Certo. Então, seria mais fácil criar aqui de uma vez, PGCC com os tópicos de aula, não é isso? Exatamente, exatamente. Só para confirmar. Obrigada. Adriana, eu preferi, particularmente, criar lá em tópicos, porque já saem todas as datas, você só põe a descrição do lado, né? E também já fica aqui. Mas criando lá em tópicos aparece aqui? Aparece. Foi assim que foi orientado pelo aquele professor que deu a live no dia 28. Da UFRN? UFRN. Ele orientou que a gente fizesse lá, porque era mais prático, né? Mas aí varia de cada um, né? Pronto. Eu vou mostrar essas duas aqui, aí a gente vai ver que já fica lá e depois eu vou mostrar lá também como é que a gente faz, tá certo? Aqui são as avaliações, tá certo? No meu caso, a minha disciplina são 45 horas, então eu tenho 2 avaliações apenas, tá bem? Para outros professores vai aparecer 3 avaliações, assim por diante. Então, aqui, primeira avaliação, eu vou dizer, por exemplo, que será em junho, dia 19 de junho, exemplo, tá certo? E horas, 7 horas. Vejamos que aqui ele já não dita que tem que ser na segunda-feira, tá certo? Esse aqui é mais flexível para a gente inserir a avaliação. Mas aí, a minha avaliação vai ser na segunda-feira. E aqui eu adiciono a avaliação, e ele vai ficar dessa forma. A minha segunda avaliação vai ser lá para agosto. Vem aqui no calendário, coloco agosto. Vai ser dia 21 de agosto, por exemplo. E às 7 horas da manhã também.
eu vou adicionar a avaliação. E aqui já ficam as duas avaliações, né, cadastradas. E aqui, pronto, só retomando, a gente já viu a metodologia, os procedimentos de avaliação, horário de atendimento, como inserir os tópicos, como inserir a avaliação, e aqui a gente vai para as referências, tá certo? Que é o que está trazendo algumas dificuldades também para alguns professores. As nossas referências, o CIGA ainda não está vinculado ao sistema da biblioteca, tá certo? Ainda está em andamento isso. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai inserir, né, manualmente as nossas referências. E aí eu vou mostrar como é, porque também aqui por esse caminho, tá bem? Então, a gente vem aqui em pesquisar no acervo. Ele vai abrir aqui essa tela, tá certo? Indicando para a gente pesquisar no acervo. Sendo que se eu pesquisar no acervo, eu não vou encontrar, porque ainda não existe essa vinculação entre os módulos, tá certo? Então, como é que a gente vai fazer? Vai clicar aqui embaixo em não encontrou no acervo, tá bem? Clica aqui. E aqui eu vou colocar o título, vou colocar como teste, certo? Só para ser mais rápido. Autor, um teste, editora, teste, ano tem que ser numérico, e a edição não é obrigatório, tá certo? Compreenderam esse passo? Eu vou adicionar aqui e depois faço novamente. E aqui eu clico em adicionar referência. Quando eu clico, ele vai estar aqui nas referências complementares, tá bem? Então, o tipo de material, livro, a descrição, o nome do autor é teste, o título é teste e o ano 2020, certo? É dessa forma que a gente vai adicionar as referências. Vou fazer novamente para a gente ver como é. Aqui no plano de aula. Fazer de uma por uma, né? Isso, pesquisar no acervo. Como não vai estar linkado, vou clicar em não encontrou no acervo. E aqui vou dizer se é livro, se é artigo, revista, site ou outro. Vou continuar sendo livro. Se eu clicar em artigo, já vão aparecer outros dados para eu inserir, revista, outros dados, tá certo? De acordo com o tipo da referência. Então, vou aqui em livro. Só voltar lá novamente, que eu tenho clicado aqui. Não encontrou no acervo. E aqui vou adicionar nova referência. Colocar teste 2, autor, colocar Moraes, editora A, o ano 2023. E adiciono referência, certo? Então, só atentando que aqui vão ficar as referências como complementares. Sério, mas não era complementar, era referência básica. Aí eu vou mostrar para vocês um caminho que é até mais simples para a gente colocar as referências básicas, tá certo? Eu vou salvar aqui, então pronto, a gente fez todo o caminho. Lembrando que não precisa colocar de uma vez todos os tópicos, a gente pode ir salvando ao passo que vai colocando os tópicos, coloca um tópico ou 10 tópicos, cadastra, lá embaixo salva. Depois eu posso vir aqui alterar. Como é que eu altero? Tem aqui aula 1. Ah, não, mas não é a aula 1 que eu quero colocar a apresentação da disciplina. Eu venho aqui, tem tipo um lapisinho, clico, e aqui em cima eu posso alterar. Vou colocar apresentação da disciplina. Quando eu clicar em alterar tópico, ele já vai ficar aqui alterado, certo? Então, não se preocupem, eu digitei errado, eu coloquei uma sequência errada. Tudo a gente pode aqui alterar, tá certo? Eu quero excluir esse aqui, que depois eu vi que era um feriado. Eu venho aqui na lixeirinha e excluo esse tópico. Que aí, quando eu voltar aqui, só vai estar a apresentação da disciplina, tá certo? Sério, posso fazer uma pergunta? Pode. Você falou das datas de avaliação. Por exemplo, eu tenho uma disciplina em que eu tenho seminários, é a primeira nota das 3, né? Eu coloquei uma data, como é a primeira nota, eu coloquei uma data equivalente à aula 5 ou 6, que é mais ou menos um texto da disciplina. Necessariamente, o aluno não vai apresentar naquele dia, né?
Então, isso não me obriga a ter que... O sistema não me obriga a ter que publicar uma nota, por exemplo, num prazo posterior àquela prova, não. Eu posso colocar uma data simbólica ali nesse tipo de caso, não é isso? Sim, pode sim, viu? Porque, assim, a gente não tem essa obrigatoriedade, né? O sistema não vai fechar porque não colocou, né, naquela data, sei lá, 10 dias depois, 4 dias depois, não vai fechar por isso, tá certo? Tá, e de obrigado. qualquer forma, pessoal, a gente pode vir aqui e alterar também a data da prova. Sei lá, eu adoeci, ou então nesse dia teve outra atividade. Então, eu posso vir aqui também, onde tem avaliações, e alterar a data da avaliação, tá certo? Então, isso aqui também é tranquilo para alterar, tá certo? Então, assim, uma vez que a gente fez ou iniciou e já quer salvar, vai lá embaixo na tela e clica em salvar, tá certo? Então, eu já fico aqui salvozinho, a minha metodologia, os procedimentos, eu já tenho um tópico, né, cadastrado, eu já tenho as minhas 2 avaliações, eu já tenho a minha referência complementar cadastrada, então eu já tenho bastante coisa, né? Agora eu quero voltar lá para ver, por exemplo, os tópicos de aula. Eu vou clicar aqui em turma virtual, continuando nessa mesma disciplina, eu não mudei de disciplina, clico lá em turma virtual e aqui eu venho para tópicos de aula. Quando eu clico, sim. Era só voltando ali na parte das referências, você falou que disse que ia mostrar como é que ficaria. Sim, vou mostrar. Implementar. Só isso. Isso, vou mostrar a básica. Não, mas só para mostrar aqui a pergunta que a professora tinha feito. O que eu faço aqui, fica lá em tópicos, fica assim, viu? Então, assim, o que eu fiz lá, só tem um tópico, a apresentação da disciplina. Ficou aqui, só retomando. Turma, ampliar aqui. Eu tenho aqui turma, tópicos de aula, e aqui eu tenho criar tópicos, gerenciar tópicos e cronograma. Então, ele já está aqui, tá certo? Na disciplina. O outro caminho, já eu mostro a referência, viu, gente? O outro caminho da gente criar tópico, se a gente não quiser criar lá no plano de aula, é justamente por aqui, criar tópico de aula, tá certo? E aqui a gente vai escolher a data, né? 15 de maio, vou colocar aula 2, lá, variáveis, já estava aqui, eu aproveitei variáveis. E aqui eu já posso dizer, pronto, lá no plano de aula eu só vinculava a essa disciplina especificamente, correto? Aqui, se eu vier por aqui, pelo caminho tópicos de aula, se eu tenho mais de uma turma na mesma disciplina, ou se eu tenho disciplinas equivalentes, como no meu caso, eu tenho introdução à programação e laboratório de introdução à programação, que é a prática. Então, esse mesmo conteúdo aqui eu posso dizer que é para as 2 disciplinas. E aí eu marco aqui em quais disciplinas ele vai fazer parte, tá certo? Aqui eu posso colocar o conteúdo. Sério, tem algum problema de se eu clicar lá em gerenciar todos e aí eu fazer por ali? Porque eu achei tão mais simples. Eu vou mostrar lá também. Tá, obrigado. Como é mais simples ainda, né? E nessa parte de tópicos de aula, as avaliações também aparecem aí? Como lá, avaliação 1, 2, 3. Só se você colocar, tá certo, professora? A gente tem que você pode colocar nos 2 lugares. Isso. Tá bem? E aí aqui cadastrar, tá certo? O que é esse visível? Se você quer que os alunos já vejam ou não. Eu ainda estou finalizando, ainda estou preparando, não quero que meus alunos vejam, eu coloco para ficar ocultado. Só eu vejo. Mas se eu já quero disponibilizar para os meus alunos, eu coloco visível, tá certo? E aqui cadastrar. Quando a gente volta lá nos tópicos, já tem 2 tópicos, tá bem? A apresentação da disciplina e aula 2 variáveis, no meu caso aqui. Se eu voltar aqui em turma, vou aqui em tópicos de aula, eles vão estar aqui. Aí, esse olhinho aberto, deixa eu ampliar aqui, quer dizer que os alunos já estão vendo. Eu não quero que os alunos vejam. Eu clico aqui no olhinho, fico fechado, já está ocultado. Agora eu quero que os alunos vejam. Eu quero que esse tópico fique apresentável, digamos assim, fique disponibilizado. Eu clico no olhinho e aí já fica disponível, tá certo? E aqui também, da mesma forma, a gente pode alterar.
Professor, eu não quero detalhar agora, eu não quero colocar o conteúdo, eu quero apenas colocar os tópicos. Aí vai no que o professor está pedindo para eu apresentar, que é aqui em gerenciar todos. Que aí a forma, para mim, também é a forma mais fácil e prática de fazer tudo isso. Sério, por que você não foi direto para aí, então? Porque é bom que vocês compreendam, né, que só no plano de aula a gente já consegue fazer tudo. Tem esse caminho, criar tópico, e tem esse caminho aqui, gerenciar todos. Quando a gente clica aqui em gerenciar todos, vai apresentar já todas as nossas datas de aula. Quem tem 2 dias na semana, segunda e terça, vai aqui. Aula da segunda, da terça, segunda, terça, e assim por diante. As minhas aulas são todas as 3 na segunda, então tem todas as minhas aulas aqui cadastradas. Então, como é que a gente faz aqui? Eu já tenho aquelas 2 que eu já tinha colocado, um pelo plano de aula, a outra pelo tópico de aula, e agora eu vou colocar as outras pelo gerenciar aulas, gerenciar tópicos de aula, que aí é bem simples. Vou colocar aqui, aula 3, só ampliar aqui um pouquinho. Aula 3, aula 3, tipo aqui, aula 4. Essa setinha aqui é se tiverem vinculadas, não é o meu caso, tá certo? A aula seguinte, a aula anterior. Se for uma continuação, por exemplo, a gente pode clicar nessa setinha aqui. Aula 5. Séries, mas nessa descrição você coloca conteúdo, né? Não é preciso Sim. colocar aula 1, aula 2, não. Você vai colocar... Não. Aqui é só para ficar sucinto, professor, para vocês verem, tá certo? Certo. No caso, quando a gente for preencher, você vai colocar o conteúdo daquele dia, o tópico daquele dia. Exatamente. Por exemplo, variáveis em linguagem C. Aqui eu posso colocar condicionais. Só para ficar mais claro, eu achei melhor colocar porque... 1, 2, 3, porque são assuntos da minha área, né? Eu sei, cada um vai ter o seu conteúdo. Mas, assim, só para esclarecer se precisava. Porque lá no Integrativo, quando estava remota, ele botava aula teórica, ASU, aula... Não era... especificava. Pois está bem, então. Aí onde é para chegar nesse item, que eu não... Pronto, eu vou mostrar novamente. Então, assim, eu vou cadastrar aqui essas aulas, certo? Coloquei esses tópicos. Então, lá em plano de aula, eu tenho colocado a apresentação da disciplina. Lá em tópicos, eu coloquei variáveis em linguagem C. E aqui em gerencial, eu coloquei 2 tópicos a mais. Aí eu coloco aqui em cadastrar. Certo? Aí já ficaram as 4 aulas cadastradas aqui. Então, só o caminho novamente. Colocar esses tópicos, gerenciar todos, não colocar com conteúdo, não, só os tópicos mesmo? Mas aí depois, professora, que você fizer, você vem aqui em editar, e aí você pode colocar o conteúdo, tá certo? Mas lá na hora, no gerenciar todos, eu não posso botar já não, né? Não, é só mesmo a linha da condição, ou a linha da condição, a linha da descrição. Ai, quer dizer que não pode colocar. Outra professora perguntou, eu entendi que você tinha dito que sim, Séries. Não, quer dizer que no gerenciar todos, eu não posso colocar os tópicos que vão ser ensinados naquele dia? Não pode botar o conteúdo, a gente só coloca o tópico, não coloca o conteúdo. Mas tópico e conteúdo não é a mesma coisa. Por exemplo, eu vou ensinar Shakespeare, o assunto é Shakespeare, acabou. Não, mas tem, pronto, por exemplo, a minha condicionais, certo? É o tópico da aula, é o assunto da aula, só que eu posso descrever, por exemplo, por exemplo, while, certo? Eu vou ver while, vou ver estrutura, aliás, condicionais, eu vou ver if, else, tá certo? Vou ver case, entendeu? O conteúdo... Mas descrever não é obrigado, né? Não é obrigado, tanto é que não tem nem o asteriscozinho, tá certo? Obrigado. Então, foi o contrário, professor. Lá a gente vai colocar o tópico, o conteúdo, a descrição, né? O que a gente vai ver. E aqui no conteúdo a gente pode detalhar mais o que é que vai ser visto, tá certo? Então, tem esses 3 caminhos para a gente fazer, tá certo? Vou aqui atualizar. Entendeu, professor? Então, assim, como é que eu chego aqui nesse caminho? Vou aqui em turma, tópicos de aula e gerenciar. E aqui já vai estar cada data, então a gente tem que atentar numa data que é feriado, tá certo? Para a gente não colocar
ou colocar, esse dia é feriado, ou então não haverá aula, que aí não vai contabilizar. Se a gente for contar aqui as datas, ultrapassa da carga horária. Então, tem tempo suficiente, né? Se a nossa aula cair no feriado, mesmo assim, é só colocar numa data posterior, tá certo? E aí a gente vai cadastrando, tá bem? Professora, rapidinho, você podia mostrar só onde é dados da turma que eu perdi quando você mostrou? Onde é o quê? Desculpa. Dados da turma, onde a gente vê o dia da aula. Sim, aqui em plano de curso. Nesse aqui. Você tinha mostrado onde era, para mim você tinha colocado, era dados da turma, que mostrava o dia da aula e tudo mais. Eu acho que eu perdi. Pronto, acho que é aqui no cronograma de aulas, né? Que aqui a gente tem todos os dias, seria isso? Acredito, pode ser. Não. Que dia é a disciplina? Tá certo, pronto. É aqui no dados do plano, é aqui mesmo onde eu estou. Sim. Aqui vem, deixa eu voltar aqui, tem turma virtual, né? Aqui eu estou na introdução à programação, ou em plano de curso, e aqui só ampliando é dados do plano. Então aqui o horário, tá certo? Tem o nome da minha disciplina aqui e o horário, por exemplo. Como é que a gente lê isso? 2 é porque é na segunda-feira, M é porque é matutino. Eu não sei se tarde vai estar V ou T. Professor, uma pergunta, por favor. Certo. Uma Em dúvida. primeira ou terceira hora. Pode perguntar. Com relação, por exemplo, você falou que quando a gente abre o SIGA, né, já estão programadas as datas. Você falou isso, aula só na segunda-feira, que é os seus dias. Isso. E com relação à questão de sábado letivo, se acontecer necessidade, como é que a gente pode inserir? Pronto. Eu queria pedir ajuda para alguém da PROEG para responder, porque eu não sei, professor, como é que faz ainda a inserção de sábado letivo, tá certo? Então, se alguém da PROEG puder me ajudar, e enquanto alguém responde, eu vou mostrando só como é que a gente faz a inserção da bibliografia básica, tá certo? Porque, de Pronto, fato, e aí, para poder... de aula, certo. eu não sei como fazer. Aí, para o pessoal da PROEG também responder aí com relação ou você também pode responder essa pergunta. Nesse caso, a gente programa, eu tenho que dar 60 aulas, certo? São 15 encontros de 4 aulas, dá 60. Aí, nesse caso, quando eu fazia na plataforma íntegra, eu já programava tudo, até as avaliações inseridas nesse cronograma. E agora, na hora que eu vou colocando esses tópicos de aulas, eu também já vou programando, inserindo as avaliações para poder completar as 60 aulas? Isso sim. Pode mesmo ser. jeito. Do mesmo Professora, jeito. com licença, eu tenho uma pergunta próxima à do professor Luiz. Para quem tem disciplinas com atividades práticas, por exemplo, nós temos as 60 horas de aulas presenciais, mas eu tenho, por exemplo, em estágio, 150 horas a registrar, a cadastrar, além dessas que estão previstas pelo SIGA. Como é que isso vai ser feito? Eu preciso acrescentar datas. Certo, professor? Eu vou... Assim, essas perguntas de como acrescentar novas datas, sinceramente, eu não tenho a resposta agora, certo? Eu não sei como fazer essa alteração de sábado letivo, de como inserir novas datas, tá certo? Mas aí já vou apontando para a gente ir sanando essas dúvidas também, tá certo? Porque com certeza são dúvidas de muitos professores. Beleza, eu aproveitei a ocasião porque é uma pergunta próxima e eu já deixei a questão em aberto. Obrigado. Tá, obrigada também pelas perguntas. E assim, desculpem também algumas que eu não vou estar sabendo responder, porque em alguns momentos não é ainda minha realidade. Eu não passei por isso, porque quando eu fui cadastrando, quando eu conheci, eu já conheço o SIGA, né, já usei em outra instituição, e para preparar para essa oficina, eu preparou mais no sentido de fazer o cadastro, né, do plano de aula, de como inserir as referências, por exemplo, os tópicos de aula. Então, esses detalhes de como adicionar novas aulas, de fato, eu não tenho ainda esse conhecimento para passar para vocês, tá certo? Professor Chico. Oi, professor. Oi, você me permite fazer uma observação sobre esse ponto de adicionar aula extra? Com certeza. Pronto, é porque eu já passei por essa
por essa matéria, né? Primeiramente, boa tarde a todos e todas. Dentro dessa opção de turma, tem aí uma opção registrar aula extra, que é a penúltima opção do menu. E aí, quando você clica em registrar aula extra, pronto, exatamente, Félix. Quando você clica em registrar aula extra, ele permite você cadastrar uma nova data. E aí, quando você clica em cadastrar nova data, ele vai perguntar, obviamente, a data. E você informando a data, ele vai perguntar algumas informações adicionais, por exemplo, o tipo de aula, se é uma aula adicional, se é reposição, se não é, o número de aulas naquela data, a descrição da aula e etc. Então, quando você coloca cadastrar, ela já vai aparecer lá nos tópicos para você preencher. E naquela lista de aulas, certo? Tá bom? Obrigado, Séries. E desculpe aí Excelente, professor. Eu fiz aqui, eu não sei se eu vou fazer aqui. Agora eu aprendi. Obrigada, professor. Então, eu vou mostrar para vocês, tá certo, gente? Então, pronto. Como o professor aqui falou, já está aqui aula extra, né? Eu fiz aqui uma nova aula. Eu cadastrei no dia 10 de junho, num sábado. Não sei se é letivo, foi só para fazer o teste, tá certo? Então, aqui, só retomando, certo? Eu vou colocar aqui. Lá no turma, registrar aula extra. Clicar em cadastrar aula extra. Vai escolher a data, tá certo? Dessa aula tem aqui o calendáriozinho, como tá abrindo, né? Sei lá, junho, vou botar julho. Opa. Vou colocar julho, escolher aqui uma data. Eu não dou aula de sexta-feira, então vou colocar essa aula extra. Número de aulas, a gente coloca se é 2, se é 1, se é 3, tá certo? Vou colocar 2. Vou colocar aqui aula extra de programação. Clicar aqui em notificar, porque aí vai para o aluno, né? Vai ser notificado como notícia para o aluno, e aí cadastrar. Quando a gente vem aqui para os tópicos de aula, já fica aqui, então, as aulas extras, certo? Que eu já tenho colocado essa aqui, ao passo que o professor Chico falou, e essa segunda que eu fiz agora com vocês, tá certo? E fica aqui a data. Muito obrigada, professor, pela intervenção. E aí, pessoal, vou aqui mostrar também agora como é que a gente coloca a bibliografia básica, tá certo? Que é o que está faltando, digamos assim, para a gente... Eu já estou avançando na aula da oficina da professora Jéssica. A gente teve um atrasozinho, né, para o início, mas vou colocar aqui. Vou dar tempo a gente apresentar. Como a gente viu, no plano de curso, a bibliografia fica como bibliografia complementar, não é? Aqui nas complementares. Sendo que a gente tem bibliografia básica nas disciplinas, não é? Então, assim, como é que a gente vai fazer esse cadastro? É um cadastro bem simples também. Vamos aqui em turma virtual, em materiais, aqui nesse cantinho, né? Lá embaixo, onde a gente já estava usando turma. Então, aqui em materiais. Clicar. Vai ter conteúdo, porta-arquivos. E aqui tem referências. Já tenho aqui alguns testes que eu tinha feito. E aqui eu clico em cadastrar referência. Como é que a gente faz isso? Lá, quando a gente foi pelo plano, a gente tem que colocar o nome do autor, o título, o ano. Aqui a gente coloca em um único texto, tá certo? O autor, o título, o ano, a edição... E só vai ter um campo, de fato, para a gente colocar, tá certo? Não vai ter vários campos. Um campo para nome, outro campo para título, outro campo para edição. Vai ser um item só, um campo só para a gente já colocar a referência de acordo com a BNT, de acordo com o que a gente usa, né? Já para ficar lá. Qual foi a aba que você usou para chegar aí, Sérgio? Pronto. Materiais, aqui no cantinho. Não estou vendo isso. Ah, lá embaixo. Lá embaixo, porque estava assim aberto, ele fica lá embaixo, né? Quando a gente fecha aqui a turma... Seria arquivos na turma, né? Não, materiais, referências. Ah, pronto, obrigado. Tá certo? Vou começar aqui de novo, então pronto. Materiais, referências, cadastrar referência. Então, a gente vai colocar a referência completa, tá certo?
os autores, ou autor, ou autoras, o nome do título, o ano, da forma como a gente usa, né? Como a gente usava lá no íntegra. A gente copiava e colava, né? Já colocava lá. Então, aqui a gente vai copiar uma referência por vez e colocar aqui. Vai escolher o tipo, se é livro, se é artigo. Não vamos pesquisar no acervo, não é necessário. Podemos vincular ou não ao tópico de aula, mas não é o caso, porque aqui é a referência geral, né, do nosso plano de curso. A gente não vai vincular. Entretanto, a gente pode indicar mais de uma turma. Eu vou usar essa mesma referência em 2 disciplinas diferentes. Eu posso escolher as disciplinas. Não, eu uso só em uma disciplina. Então, eu vou marcar apenas a disciplina que eu uso, tá certo? E aí, aqui em cadastrar. Ficou aqui cadastrado. Esse daqui eu tinha feito testes. Quando a gente vem lá em turma, vou tentar ser mais devagar. Vem aqui em turma, plano de curso. Que é aí que a gente coloca lá embaixo, onde tem as referências. Ela já fica aqui em referência básica, tá certo? Continua aquelas complementares e essa aqui fica como referência básica para essa minha disciplina, tá bem? Se eu, não era essa referência, eu vejo que não tem como a gente deletar aqui. Como é que a gente faz? Vai lá em turma, volta lá em materiais, referências, e aí sim, aqui nesse campo é que a gente pode editar. Vou alterar a minha referência. Posso fazer aqui a alteração dela e atualizar os dados. Ou posso deletar essa minha referência. Tá certo? Então, é essa forma que a gente cadastra atualmente, né? Para esse momento, uma referência básica no nosso plano de curso. Tá certo, gente? Então, assim, basicamente, são esses os caminhos que a gente... É o caminho que a gente tem para fazer o plano de curso. Nessa hora, né? Em 1 hora, é o que a gente consegue passar, mas, de fato, a gente conseguiu... Eu acredito, eu espero que tenha passado para vocês tudo que estava previsto na oficina, que era, de fato, mesmo a gente ver o passo a passo. Para quem estava fazendo pela primeira vez, é mais complicado, assim, porque a gente está migrando de plataforma, então toda novidade gera dúvidas, gera um pouco de, não vou dizer desconforto, mas gera meio que é diferente, não é? Essa transição. Entretanto, eu noto que é bem mais fácil, né? Bem mais tranquilo, digamos assim, tá lá tudo no mesmo espaço, a forma que a gente vai cadastrando. Tá lá, as datas já estão lá, a gente não precisa estar indo, voltando, como era no sistema anterior. Então, assim, eu espero que tenha ajudado vocês, auxiliado vocês nessa horinha que estivemos juntos. Amanhã a gente vai ter... Oi, professor. Boa tarde. Professora, desculpe, durante a sua fala aí, teve um corte aqui no áudio, eu não entendi, eu estava vendo você procedendo, mas não estava escutando. Eu gostaria que você reprisasse para mim o procedimento de cadastro da bibliografia básica, porque quando eu preenchi, eu só consegui botar nas complementares. Joia, tá certo, professor, vou fazer aqui. Então, para inserir a básica, a bibliografia básica, a gente vai lá em materiais. Aqui está a turma virtual, introdução à programação, no meu caso. Vou lá em materiais, referências, cadastrar nova referência. E aqui, pronto, é diferente dos outros passos, que a gente coloca separadamente. Nome do autor, o título, o ano, a edição. A gente tem um único campo que a gente vai colocar a referência inteira. No meu caso, já estava aqui ela... Eu só puxo ela, tá certo? Mas aí, pronto. É só, para quem ainda não tem, é só digitar todo o passo da referência nesse campo. Da forma que a gente já usava lá no íntegra, que a gente copiava e colava, né? Só que é uma por vez, tá certo? A gente não vai colocar todas as referências de uma só vez, não. A gente cadastra uma referência por vez, tá bem? Certo. Colocou aqui todos os dados da referência. A gente indica se é livro, artigo, revista, outros. Não clica aqui em pesquisar acervo, certo?
A gente vai aqui, se quiser detalhar alguma coisa, detalha, dá uma informação sobre a referência, mas se não, a gente aqui vai escolher quais são as disciplinas que essa referência vai estar vinculada. Se é só essa, se são as linhas 3, se são 2, a gente pode escolher aqui, tá certo, professor? Feito isso, a gente vem aqui em cadastrar. Ela fica aqui nas referências, e aí quando a gente vai lá em turma, plano de curso, ela fica aqui como referência básica, tá certo? Essa aqui que eu acabei de cadastrar, ela fica como referência básica, por aquele caminho. Se a gente cadastra dentro do plano de curso, ela vai ficar como complementar, tá certo? E aí, aqui, como eu não fiz nada, eu não preciso salvar agora. Mas eu posso salvar, assim, para a gente sempre ter certeza que o que a gente está fazendo está salvando. Porque às vezes a gente pode fechar sem querer a aba, pode cair a rede. Então, a gente sempre vai salvando o que a gente vai fazendo, tá certo? Para não ter perigo a gente perder aqueles dados. Só está finalizar também se salvar e enviar, né? Desculpe. Exatamente. Salvar e enviar. Porque se a gente salvar, fica só para a gente. Quando a gente salva e envia, é que, de fato, vai ficar lá disponível para os alunos. E também se a gente deixa com o olhinho aberto, né? Os tópicos com o olhinho aberto. Se deixar com o olhinho fechado, mesmo que a gente salve e envie, fica oculto para os alunos, tá bem? Amanhã... Essa é a minha dúvida adicional, professora. Eu fiz lá o que eu achava que estava certo, né? E depois enviei, salvei e enviei para o sistema. Eu tenho acesso para alterar isso ainda? Tem sim, professor, tem sim. Ó. A gente tem aqui... Deixa eu só sair aqui. Vou aqui em turma virtual. E aí você clica aqui em ativar edição. Lá na disciplina. E aí, ativando a edição, você pode fazer as alterações que quiser, tá certo? Certo. Tem como importar essas informações da complementar para fazer esse registro na básica? Tem, não por esse caminho. A gente vai fazendo lá mesmo, copiando e colando, né? Indo por aquele outro caminho de materiais, referências, tá certo? E aí, quando a gente faz, a gente pode colocar para mais de uma disciplina, porque ainda não está vinculado com os demais módulos, tá bem? Amanhã a gente vai ter um plantão de tirar dúvidas. Eu vou estar disponível das 2h da tarde até as 5. Não sei se o link já está aqui, mas também foi enviado por e-mail de vocês. Então, assim, quem tiver novas dúvidas, quem for praticar hoje ou amanhã de manhã, ou se quiser também orientações para estar fazendo na hora, né, passo a passo, a gente vai estar disponível. Tá? Eu vou estar disponível, certo, pessoal? Para amanhã a gente ter uma tarde de tirar dúvidas, porque agora foi mais eu fazendo, vocês olhando, né? Foi um pouco mais corrido, mas amanhã a gente vai ter a tarde para a gente tirar essas dúvidas, tá certo? Outra dúvida, professora. A informação que eu tive quando eu entrei no SIGA-A, o próprio sistema me esclarecia que aparecia lá um texto dizendo que as bibliografias básicas eram responsabilidade da chefia de departamento. E aí eu até disse isso para alguns professores que estavam com dúvida aqui. Então, agora está aberto para o próprio professor fazer isso ou tem que ser algo feito pela chefia? Não, a gente pode inserir a básica sim, viu, professor? A gente já pode inserir por esse caminho que eu apresentei para vocês, tá certo? Ok. A gente tem essa autonomia para ir inserindo. Só voltando à pergunta do professor Aloysio, quando falou de estágio, porque eu acho não é aula extra, porque assim, no momento o aluno tem aula à noite e durante o dia ele está na empresa, não é isso, professor? Sim. Então, tem como você registrar aula à noite e manhã? Era isso que a dúvida me pediram para perguntar, que a professora está sem áudio no momento. Certo. Se o professor estiver por aqui, puder me ajudar, mas eu vou ver lá, viu, professora? Só um momento. Certo, porque no início da sua fala, você falou que não era necessário colocar que era teórica e prática, ou prática a aula, porque o sistema não precisava igual no íntegra, né? Isso. Aí eu até falei para ela, não, você vai registrar normal. Mas aí quando o professor fez a pergunta,
e que foi explicada a questão da aula extra, mas a tela disse, não é uma aula extra, é da disciplina. O aluno participa presencial, a disciplina de estágio, ele tem um momento em sala de aula e ele tem um momento lá no caso, na empresa. Mas aí em pedagogia, em sala de aula, nos cursos de licenciatura, então é diferente. Era isso que a dúvida do registro, como é que ficava. Certo, professora André, Se você não souber dizer agora, aí depois é bom que alguém que puder esclarecer. Eu não sei como fazer agora, nesse momento, eu não tenho esse conhecimento, mas aí eu vou ver também com o pessoal da PROED como é que é feito esse registro, né? E também até para ser passada essa informação para quem necessita, tá certo? E aí também eu vou já perguntar a questão da aula prática, porque no meu caso as disciplinas são diferentes. Eu tenho uma disciplina teórica e uma disciplina prática, não é? Então, na disciplina que é prática, ele já está subentendido que as aulas são práticas, tá certo? É por isso que ele não precisa ficar, não tem esse campo de ficar alterando se é prático, escolhendo se é prático ou se é teórico. Certo, professora Carolina? Que é uma pergunta que ela fez. Então, mas aí eu também vou buscar essa informação para passar para vocês, tá certo? O pessoal da PROED vai estar dando essas novas instruções. Obrigada. Tá certo? Assim, é tudo novo para todo mundo, inclusive para mim, né? E são situações diferentes, são cursos diferentes, disciplinas diferentes, então são diferentes realidades, né? Cada professor, cada curso vai se deparar também com essas peculiaridades, digamos assim, para cada curso. Curso que tem estágio, curso que tem aula prática, prático teórico, então amanhã eu vou tentar trazer as informações para o plantão já, né? Vou ver com o pessoal da PROEG. Quem puder, quem quiser e precisar participar do plantão, a gente vai estar disponível, tá certo? Vai ter plantão manhã e noite. Tarde e noite. A tarde é das 2 às 5 horas e a noite das 7 às 8h30. Tá aqui o link já no chat, para quem precisar, tá certo? Quem precisar aí. E claro, para além do plantão, também tem o e-mail, não é, Salete? O e-mail lá da PROED, que está sempre dando esse apoio, esses feedbacks para vocês, para a gente, né, enquanto docente, né, que a gente está precisando nesse momento de imigração, tá? Então, mais uma vez, eu agradeço essa troca de informações, né, esse aprendizado mútuo. Pois não. É que hoje à noite eu terei uma reunião da plenária departamental aqui, inclusive o professor está aí, o professor Luiz, vai anotando tudo que é para ajudar mais tarde. Professora Séries, o sistema SIGA vai ficar aberto aos professores fazer alterações e também o plantão vai estar à disposição até quando? Pronto, o SIGA ele vai estar sempre aberto. Pelo nosso regimento, a gente tem até a primeira semana, né, para estar com o plano registrado, né? Então, até a próxima semana, eu não tenho informação que vai ser trancado, tá certo? Assim, certo. A partir de tal dia não vai estar mais disponível. Pelo nosso regimento, a gente tem até a próxima semana, né? O plantão, a gente vai estar amanhã, o plantão, digamos que de forma síncrona, ao vivo, mas aí a PROEG vai estar disponível pelo e-mail, acho que também tem o WhatsApp, que eles têm esse tirar dúvida, certo? Mas aí, em relação até quando vai estar disponível, eu não sei dizer, porque não parte de mim, né, esse trancamento, digamos assim, essa indisponibilidade. Mas pelo nosso regimento, né, a gente tem até a próxima semana. Só um pedido agora, professora Séries. Eu sei que, assim como eu, tem um bocado de gente que, quando quer encontrar alguma coisa de comunicação da universidade, vai direto no portal da universidade ou naquela página da UERN. Então, eu gostaria que, se possível, as próximas comunicações, as próximas lives, esse tipo de momento, quando fosse disponibilizado, fosse colocado lá no portal da universidade, que é o local onde todo mundo adere, é um local que todo mundo visita, e que a gente pudesse encontrar lá, se não fosse exclusivamente no portal da UERN, mas que lá tivesse um link para quando chegar no portal da universidade, o pretendente acessar a referida palestra, entendeu? Caiu?
Professor, eu acredito que ela só desligou, eu acho que ela só desligou a câmera, não sei se ela caiu, não, acho que ela caiu. Mas, de qualquer forma, professor, a gente acolhe, né, a sua sugestão. Todos os vídeos, as capacitações que foram pelo YouTube estão disponíveis na nossa página do UERN Oficial no YouTube, inclusive as 2 capacitações que foram realizadas, até que o professor Emílio comentou, e essas capacitações que estão acontecendo hoje, a gente também vai possibilitar, né, elas estão sendo gravadas exatamente para que a gente possa ter acesso e utilizar posteriormente para tirar dúvida, voltar e ver. Então, assim, pode ficar tranquilo que a gente vai disponibilizar. Esses conteúdos são expostos, são publicados sempre no YouTube? Sempre no YouTube, no UERN Oficial. Certo. O link UERN Oficial é o link exclusivo para essas lives, né? Quando é no YouTube, sim. Aí essa daqui, que é pelo RNP, a gente vai depois relocar para que ela também esteja disponível no YouTube. Ok. Obrigado, foi a minha conexão que caiu ou foi porque acabou o tempo? Eu não entendi. Professor, eu acho que foi sua conexão que caiu, porque a gente está gravando assim há 30 minutos. Pronto, eu saí no meio da fala do professor, que aí fiquei sem o áudio. Mas acho que a gente conseguiu responder, professora Séries. Queria agradecer, então, mais uma vez a disponibilidade da professora Séries, que está conversando com a gente nessa tarde, né? Acho que foi muito enriquecedor. Como ela bem colocou, todos nós estamos aprendendo, né? Essa troca é importante, outras dúvidas surgem, porque as disciplinas, na verdade, os componentes curriculares, eles têm dinâmicas distintas e essa troca é importante. Então, eu queria, né, convidar quem ainda quiser aprender um pouco mais. Está acontecendo, começou às 16h15, por isso vocês estão escutando um áudio. Eu estou com a professora Jéssica na outra sala, que a gente está acontecendo essa mesma oficina, e às 19 horas, hoje à noite, o professor Chico também vai estar ofertando essa mesma oficina, com esse mesmo, na verdade, conteúdo, às 19 horas também pelo RNP. Salete, onde é que está a porta para entrar na sala? O senhor vai entrar naquele mesmo link do Meet que o senhor entrou para entrar nessa aqui, e a gente vai mandar o link do RNP. Salete, assim, eu peço a compreensão de todos. Desculpa. Eu peço a compreensão por algumas respostas, algumas perguntas que eu não soube responder, né? Porque também eu ainda tem algumas situações que, como eu ainda não passei, então ainda não tenho como responder, e também porque é mais da pró-reitoria mesmo, a questão de cadastrar-las, enfim. Tranquilo, Sérgio. Estamos todos no mesmo bote. É verdade, professor, estamos todos no mesmo bote. Rafaela, o link de frequência não precisa, porque o RNP, diferente do MIT, ele já cadastra, a gente consegue fazer esse levantamento da lista pela própria plataforma, tá bom? Então, assim, agradeço a todos. Charles, muito obrigada por estar esclarecendo as dúvidas. Professor Heitor também deu uma ajuda, professor Chico, Ebson e os demais colegas também que tiveram aí disponíveis a estar respondendo no chat para a gente. Agradeço a participação de todos e amanhã, nesse link que a gente disponibilizou no Google Meet, a gente vai também estar fazendo esse plantão de dúvidas. Então, se tem uma outra dúvida mais específica, a gente vai estar disponível amanhã das 14 às 17 e à noite das 19 às 20h30, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem mandar também um e-mail para a Progep, para a Proeg. E é isso, gente. 14 às 17 e o que mais? Das 19 às 20h30. Certo. Salete, por favor, disponibilize esse link do plantão de dúvida no e-mail dos professores, porque aí qualquer coisa a gente já localiza no e-mail. Ele foi enviado. O link do link. Já foi enviado? Foi no mesmo e-mail que a gente falou das oficinas, tem lá o link também, e horários. Tá bom, então. Obrigada. Salete, parabéns, Célis. Deixa eu fazer um pedido, Salete. Obrigada, professor André. Eu não sei porquê, mas a minha conta institucional foi cancelada. Eu já pedi socorro através do departamento e o departamento, uma pessoa de Robert, emitiu um processo através do SEI solicitando isso para o departamento competente. Eu queria saber quando é que eu vou ter minha conta institucional de volta. Pois é. Pessoal aí da DIF, ó. Charles, qual o e-mail que ele pode tirar essa dúvida, Charles? Eu estou pedindo a tudo que eu vejo, a todo mundo que eu vejo, eu peço ajuda. Mas é com a STI, professor.
Eu sei, mas até agora não tive resposta. Tá bom, a gente vai tentar resolver. Valeu, obrigadão. Até mais, gente. Uma boa tarde, bom semestre a todos e até mais. Tchau, pessoal. Obrigada também. E até amanhã para os que comparecerem lá no plantão, tá? Bom semestre para todos.